Amados e amadas de Deus, graça e paz. Caminhamos então para celebrar a nossa Páscoa semanal, o terceiro domingo do tempo comum. Não se esqueça de santificar o seu domingo participando da Santa Missa aí na sua comunidade, não pela televisão. Se você tem condição, presencialmente na sua casa. O evangelho que nós ouvimos hoje, que a igreja nos propõe, é Marcos capítulo 1, versículos de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente, deixando as redes, seguiram Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca, consertando as redes. E logo chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, é um texto que tem um sabor vocacional. É Jesus que vai passando pela vida das pessoas e vai fazendo aquele doce, arrebatador e suave convite: vem e segue-me. Pode ser que você também já tenha ouvido esse chamado e tenha resistido ao chamado de Deus. Vem e segue-me. É impossível resistir ao chamado de Cristo. É um chamado arrebatador. É um chamado, então, que nos atrai. Jesus sempre acreditou na força do convite. Ele convida, então, aqueles pescadores, gente rude, porque Jesus não vai constituir uma elite de gente perfeita ou santa para serem seus colaboradores. Os pescadores, gente pobre, rude, que estavam ali no dia a dia, lançando as redes ao mar. É interessante que toda vocação é encharcada de cotidianeidade. É no cotidiano da nossa vida que o Senhor então nos chama. Eu ouvi isso de uma freira, de uma monja. Toda vocação é encharcada de cotidianeidade. É no cotidiano da nossa vida que Deus nos chama, nas situações mais inusitadas, nas situações mais corriqueiras, mais simples da vida. Enquanto lançavam as redes, enquanto lavavam as redes, enquanto consertavam a barca, é assim que Deus chama, é nessa situação, e Ele passa pela nossa vida também nos chamando. E aqui, dois advérbios de modo importante: eles imediatamente e logo deixaram tudo, para mostrar, repito, que o chamado de Cristo é irresistível, é uma espécie de sedução. O profeta Jeremias vai dizer: seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. Portanto, assim é o chamado de Deus. Da parte de Deus, aquele que chama é um chamado arrebatador. Da parte daquele que diz sim, é também uma resposta dada na gratuidade. Que nós também sejamos capazes de deixar tudo para seguir a Cristo em vista do seu reino. Você que sente o chamado de Deus, acabamos então de celebrar o terceiro ano vocacional no Brasil. Não desanimemos de rezar pelas vocações. A vocação batismal, a nossa igual dignidade batismal, somos um povo sacerdotal. Assuma sua vocação na igreja e no mundo, como fermento na massa e sal da terra, mas também a vocação à vida familiar, ao ministério ordenado, à vida consagrada, porque vocação é graça e missão, corações ardentes e pés a caminho.
Que o Senhor continue passando pela nossa vida e fazendo arder o nosso coração, para que nossos pés se coloquem a caminho para anunciar, em meio a um mundo dilacerado por discórdias, anunciar o Evangelho da esperança e o Evangelho da paz. Um bom domingo, uma abençoada semana e até a semana que vem, se Deus quiser.